Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Faco, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, atuo na área da geotecnologia aqui no curso de agronomia, aqui o campus chamado também CEUNES, que é o campus ao norte do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Bom, o objetivo dos próximos vídeos é gerar uma sequência de material didático ou de videoaulas para você estar fazendo topografia. E hoje nós vamos começar uma série de assuntos de videoaulas dentro da topografia. A topografia que eu leciono aqui é a topografia bem básica, a topografia para agronomia. Então, mas vai te dar uma boa introdução, Eu sei que quem faz engenharia de agrimensura, como eu sou formado em engenharia de agrimensura, a gente faz muito mais topografia, tem muito mais conceitos, mas atendendo a emenda da disciplina, eu vou estar abordando algumas coisas com você. Não esqueça, se puder, se inscrever ao canal e curtir aí, comentar, se caso tiver alguma dúvida, pode fazer algum comentário, fazer alguma pergunta aqui. Didática eu vou estar aplicando, segue a emenda da disciplina, e além de eu peguei alguns exemplos na internet para nos ajudar a ter uma melhor didática nessa introdução. Lembrando que eu não sou youtuber, estou aqui só para tentar ajudar mais ou você, aluno de topografia, tanto os meus ou quanto os outros que estiverem em outras universidades, e estamos aí para ajudar, tá ok? Então, a primeira aula de hoje será voltada à introdução à topografia. Então, o que é topografia, a forma da terra, questão de coordenadas. Então, é o básico do básico, e a partir que a gente vai seguindo com as videoaulas, vamos aprofundar mais no conteúdo de topografia. Ok, bom, introdução à topografia. Então, o homem sempre necessitou conhecer o meio em que vive por questões de sobrevivência, orientação, segurança, guerra, navegação, construção, etc. Os mapas são as mais antigas implementações de pensamento geográfico. Registros mostram que existe na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da Antiguidade. Bom, só para ter uma ideia aqui, um dos primeiros mapas de Gassur, datado aí 2.500 anos antes de Cristo, foi um mapa, ele foi confeccionado numa pedra, certo? Então mostra aqui a topografia, os rios, o norte, tá? A marcação do norte. Então 2.500 anos de Cristo já existiam alguns mapas. Bom, aqui nós temos um dos primeiros mapas da América do Sul, onde foi elaborado aqui o contorno da América do Sul e a representação da vegetação, estrutura, relevo e assim por diante, tá? Eu vou deixar na descrição uma videoaula, do TV Escola, sobre um documentário sobre a história da cartografia. É um documentário muito bacana e eu recomendo vocês estarem participando aí, vendo esse videoaula. Vai dar uma boa ideia, de como foi o surgimento da cartografia. Bom, etimologicamente a palavra topos, vem de topografia. Topos em grego significa lugar e grafo, descrição. Assim, de forma bastante simples, topografia significa descrição do lugar. É o significado da palavra topografia. Você vai estar descrevendo graficamente um determinado lugar. A topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana. Ou seja, vou mostrar para vocês mais adiante que eu vou desconsiderar a curvatura terrestre nos levantamentos topográficos. Ao representar aquela determinada parte da porção da terra, eu estou desconsiderando a curvatura, ou seja, considerar ela como plana. A topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Então, de acordo com Brinker, Rolf, 1977, o trabalho prático de topografia pode ser dividido em 5 etapas. E é bem interessante essa divisão, porque realmente é o que nós vamos vivenciar nas partes práticas de topografia. Primeiro, tomada de decisão. Então, quando você for contratado ou for chamado para elaborar um levantamento topográfico, um projeto topográfico,
A primeira coisa que você tem que ter em mente é o conhecimento prévio do local. Qual que é o tamanho da área, qual que é o tipo de vegetação que está sobre o solo, né, a cobertura do solo, qual que é o relevo dessa região, qual que é a finalidade, é um levantamento que você só quer determinar os limites, você quer determinar a altimetria, qual que é a precisão que você precisa, porque dependendo do grau de precisão que você precisa, vai ter que usar um equipamento A, um equipamento B. Isso tudo influencia no tempo que você vai gastar e, logicamente, no custo do seu projeto. Então, fazer um plano do levantamento onde você vai instalar a estação total, o teodolito, qualquer outro tipo de equipamento, quais são os pontos de visadas, o que você quer realmente descrever. Então, essa análise prévia é extremamente importante para você, por exemplo, dar um orçamento e também fazer todo o seu planejamento do levantamento topográfico. Tomar decisão, onde seleciona os métodos de levantamento, equipamento, posições ou pontos a serem levantados. O segundo é o trabalho de campo propriamente dito. Você já definiu todo o seu plano de trabalho, você vai a campo, né? Onde você vai fazer o levantamento topográfico da região. Lembrando que o levantamento topográfico é você fazer coleta amostral daquele fenômeno. No caso, o fenômeno aí seria a topografia ou os limites. Assim como você faz lá dentro de uma estatística normal, convencional, você coleta alguns pontos para descrever algum fenômeno, por exemplo, a relação produtividade com o tipo de solo, ou aplicação de nutrientes, produtividade com temperatura. Você vai criar uma regressão ali. Na topografia é semelhante, você vai pegar pontos amostrais, certo? Para descrever a sua superfície. Então esse trabalho de campo é onde você vai estar usando os equipamentos próprios de topografia. Terceiro, é o processamento ou cálculo desses dados que você coletou em campo. Você vai precisar, por exemplo, se você estiver usando um teodolito, você vai coletar algumas variáveis, por exemplo, ângulo de inclinação, ângulo horizontal, fio superior, fio médio, fio superior, o seu limpo, vamos falar mais para frente. E a partir disso, você aplicando algumas equações matemáticas, você vai determinar qual é a distância, as coordenadas x, y, z daquele ponto. Ou se for usando um estudo total, você vai pegar e descarregar esses dados do computador e haverá um processamento de informações para saber qual que foi o grau de precisão do seu levantamento topográfico, está dentro ou fora da tolerância, ok? Esses cálculos podem ser feitos tanto manual, ou hoje, né, a maioria usa o software de topografia para fazer esses cálculos. E a partir dele você consegue determinar qual que é o volume de corte a ter, quando tiver alguma terraplanagem, fazer outros derivações, né, desse levantamento, como declividade, projetos de estradas e assim por diante, tá? Bom, processados os dados, determinadas as coordenadas precisas desses pontos, você vai elaborar o seu mapeamento, vai criar a planta topográfica, certo? Para isso também você pode usar tanto software como o CAD, tá? Essas plantas, as informações que você vai colocar nessas plantas topográficas tem a ver com seus dados coletados em campo, e a partir dessa planta serão tomadas decisões futuras, né, do projetista, por exemplo, onde eu vou traçar a minha estrada, onde é o limite de propriedade e assim por diante, ok? E caso você queira executar alguma obra, você pode fazer a locação. Digamos, você tem uma propriedade rural onde você vai dividir essa propriedade. Então você fez todo o levantamento topográfico da terra inteira e a partir do levantamento topográfico da terra inteira, você dividiu aquela propriedade em, sei lá, 3, 4. Então, depois que fez a planta topográfica, a divisão, usando o software, você precisa locar ou materializar esses pontos no campo. Então, isso que é a última etapa do seu trabalho topográfico, ok? Bom, tradicionalmente, o levantamento topográfico pode ser dividido em duas partes. Primeiro, o levantamento planimétrico, ou seja, de forma clara, você não está preocupado com o relevo da sua área, mas sim com a determinação dos limites
ou do uso do solo naquela propriedade ou naquela área a ser levantada. Ou seja, o que te interessa são as X e Y. Okay? O Z, nesse caso, a topografia, a altimetria, você não vai estar preocupando. Segundo, o levantamento altimétrico, onde você interessa realmente obter as coordenadas da altimetria. E por fim, quando você junta o levantamento planimétrico com o altimétrico, você obtém um levantamento planialtimétrico, onde além das coordenadas x, y, você tem z, ou seja, além dos limites da propriedade, você também possui toda a descrição do relevo daquela propriedade. Então aqui nós temos um exemplo de um levantamento planimétrico, onde eu tenho apenas aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, onde eu tenho aqui a descrição, certo, da minha propriedade, os limites da propriedade, ok? Eu estou aqui o limite da minha propriedade, sei onde começa, onde termina, ou o uso do solo dessa propriedade, tá, ok? Não tenho aqui o meu relevo. Continuando, levantamento altimétrico, aqui tem alguns exemplos. Aqui foi feito um levantamento, um nivelamento geométrico composto. Eu tenho aqui 3 posições do meu nível, onde me interessa que eu conheço essa distância entre as estacas e a partir dela eu consigo fazer o meu perfil longitudinal dessa região aqui, dessa topografia, certo? Bom, com base nisso eu posso criar, deixa eu pegar aqui uma marcação, eu posso criar aqui o meu perfil transversal da minha área e ter aqui, por exemplo, se eu fizer um serviço de terraplenagem nessa área aqui, ó, passando aqui, o que eu tenho? Eu sei que nessa área aqui de cima, onde vou ter o meu corte. Aqui eu vou cortar, ou seja, eu vou ter o meu volume de corte, e aqui eu vou ter o meu volume de aterro. Então, com base nessa proporção, eu consigo dimensionar o volume de corte e aterro e saber quantificar qual que vai ser a quantidade de hora máquina que eu vou estar precisando ou qual o custo desse serviço de terraplenagem. Aqui também tem um levantamento planialtimétrico, né? Isso aqui na verdade é um levantamento planialtimétrico. Eu tenho a curva de nível, certo, de toda a minha área, e aqui eu tenho uma estrada, a planta de uma estrada. Então, pegando o eixo da minha estrada aqui, que eu estou elaborando um projeto, o eixo, né, em planta, e criando o perfil longitudinal, eu sei, por exemplo, aqui, ó, onde vai passar a minha estrada, certo, nessa linha, e eu sei, por exemplo, que aqui representa a topografia atual, ou natural ali do meu terreno. Eu sei que nessa área aqui e aqui eu vou precisar aterrar. Já nessa área, nesse percurso aqui, eu vou precisar cortar. Então, ao elaborar meu plano, meu projeto de estradas, eu vou tentar gerar uma relação entre que o volume de corte e aterro, proporção desses dois quantidades de terra, sejam equivalentes para que o que eu for cortar eu use para aterrar, tá? Para evitar tanto de não jogar terra em outros locais, como também não precisar comprar terra de outros locais, porque isso daria um custo, aumentaria o custo da minha obra. Bom, finalmente tem aqui um levantamento planialtimétrico, certo? De uma propriedade. Todos esses foram exemplos que eu peguei na internet. Eu consigo perceber, além dos limites da minha propriedade, eu consigo verificar também a variação do relevo. Eu sei, por exemplo, onde que está, por exemplo, nessa linha aqui, ó, de fora a fora nessa linha, a minha altitude, ou cota, não sei, é de 500 metros. Depois eu vou falar a diferença de altitude e cota mais para frente. Então 500, 501, 502, 503, 504, 505. Ou seja, isso mostra, essa curva de nível, mostra que o meu terreno, a parte mais baixa é aqui e a parte mais alta é aqui. Certo? Com isso dá para você fazer um planejamento melhor do uso e ocupação do solo, por exemplo. Eu deixei reservado, vou deixar reservado aqui essa área mais elevada como reserva legal. Essa parte pode ser quem deseja fazer um uso adequado dentro da agronomia, por exemplo, a pasto ou algum tipo de solo, e deixou essa parte mais baixa, né, para você para outros fins. Tem aqui a PP de recuperação, tem o uso do solo. Então, nesse levantamento planimétrico eu consigo, o que eu estou querendo dizer? Tanto, né, a parte de caracterização planimétrica da minha área, como o uso do solo e os limites,
como eu também consigo perceber ou descrever o relevo, a altimetria desse local. Tá?